O Lula tá simplesmente destruindo, massacrando, liquidando o governador bolsonarista de Minas Gerais, Romeu Zema. Porque Zema errou demais. Ele fez tudo aquilo que não deveria ser feito e tudo aquilo que o Lula gostaria que ele, Zema, fizesse. Porque o Zema já se posicionou como sendo um candidato à presidência em 2026. Ele quer ser o herdeiro de Bolsonaro. Não vai conseguir. E o Lula também tem pretensões para 2026. E já que o Zema se posiciona como um opositor e como um postulante ao Planalto, o Lula foi simplesmente cortando ele pela raiz e usando o Zema para promover o Rodrigo Pacheco, porque Pacheco é a forma que Lula encontrou para contrabalancear os poderes de Arthur Lira. Tudo o que o Lula mais queria. Só que eu quero saber a sua opinião. Zema tem alguma chance de ser o herdeiro de Bolsonaro? O que você acha dessa jogada de Lula? É um erro do Romeu Zema? Se você concorda que o Zema é um pastel e tem errado muito, deixa o like e se inscreva no canal. O que o Lula tem feito com o Zema, pessoal, é uma fritura típica da política de quem tem mais poder. Porque existe um embate entre o governo federal e o governo de Minas Gerais por conta de dois assuntos. O primeiro deles é a dívida que Minas Gerais tem com a União. Uma dívida que vai travar o Estado. E o que o Lula fez? Olha, Minas tem uma dívida, nós vamos resolver esse problema. Mas nós não vamos resolver pelo governo do Estado. Nós vamos resolver pelo Legislativo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então o valor da dívida vai ser resolvido pelo Pacheco. O Zema vai, tenta fazer acenos ao Lula, depois faz acenos ao Bolsonaro. O que o Lula fez? Cara, fica na tua. Pacheco, vem comigo que você vai ser o interlocutor que vai resolver os problemas da dívida de Minas. E já pensando nisso, nós vamos fazer uma parceria, inclusive, com o PSD, que é o seu partido, Rodrigo Pacheco, para a prefeitura de Belo Horizonte, a capital de Minas. Nós vamos fazer essa jogada visando 2024 e já lá em 2026 para que você, Rodrigo Pacheco, seja o governador de Minas, enfrentando o sucessor do Romeu Zema, que vai ser apoiado por Bolsonaro. Além desse problema da negociação da dívida de Minas, existem as indenizações das mineradoras. O governo federal quer que o valor da indenização da Vale, da Samarco e das outras seja utilizado localmente nos locais onde ocorreram as tragédias. Mas o Romeu Zema quer pegar esse montante e distribuir em obras por todo o estado. Então nós temos essas duas situações de conflito. O Zema, por sua vez, ele tem feito acenos ao Bolsonaro. Ele errou completamente, porque ele já se colocou como candidato em 2026 e quis ser um governador de oposição ao Lula. Então ele só fez uma reunião em 2023 com o Lula, que foi a primeira reunião dos governadores. Depois ele deu de costas, deu de ombros, não quis se encontrar com o Lula. Porque ele acredita que pode herdar os votos de Bolsonaro. O que não vai. Então o que ele fez? No dia 25 de fevereiro, na Avenida Paulista, Zema esteve lá para conversar com o Bolsonaro e mostrar que ele também é um bolsonarista. Depois, Zema começou a fazer insinuações a respeito do judiciário, dizendo que ele é a favor a todas as investigações. Mas tem que tomar muito cuidado, porque podem acontecer perseguições, que pode acontecer um julgamento injusto, e que o judiciário tem atuado mais politicamente nos últimos 14 meses? Que papo é esse, ô Zema? Que papo furado é esse pra fazer aceno a bolsonarista? Você acha que você vai herdar os votos de Bolsonaro? Você não vai, meu amigo. Você não vai. O Zema ele quer ser candidato ao Planalto 2026. A gente sabe disso. Só que ele erra. Ele é tonto. Tonto. Porque ele já criticou o Bolsonaro no passado. Já fez críticas aos filhos do Bolsonaro. E para você ter a simpatia do bolsonarismo, você nunca pode criticar o Bolsonaro. Porque o bolsonarismo é feito como se fosse uma religião. É, na verdade, uma religião. E para conseguir ter o apoio do Bolsonaro, tem que cultivar os filhos. O Carluxo já atacou o Zema no passado. Então não vai adiantar. E outra, quando o Zema se coloca como um postulante ao Planalto 2026, ele se coloca como sendo um adversário do Bolsonaro, porque o Bolsonaro tem esperanças de disputar a próxima campanha nacional. O cara é muito, mas muito pastel, não entende nada de política. Por mais que ele tenha ficado por quase aí 10 anos, né? Já faz aí 6 anos que ele é governador de Minas.
Não, porque eu sou um candidato de direita. A direita não existe, Zema. A direita é só Bolsonaro. Se você se coloca como postulante à direita, você está colocando como postulante ao bolsonarismo. O Zema deveria falar o seguinte: você pensa em 2026? Não, não, não. Isso aí, o candidato é o Bolsonaro da direita. A gente vai ver, tem que empurrar com a barriga. Esperto foi o Tarcísio de Freitas. Por quê? Porque o Tarcísio, ele fala o seguinte: não, meu foco não é o governo federal, é o estado de São Paulo. Quem sabe disputar uma reeleição? Ah, mas o Zema não pode falar isso. Tudo bem, fale outra coisa. Não, meu foco é agora, é o presente, nós temos tantos problemas. 2026 está muito lá na frente, muito. Porque ao se colocar como um postulante ao Planalto, o Zema, ele não se blinda e ele também se coloca como adversário do Lula. E por que o Lula vai ajudar o Romeu Zema, sendo que o Zema depois pode ser um adversário? Ah, o Lula pode ajudar, porque a aliança com os governadores ajuda também a ter o governo federal, mais penetração nos estados, eu concordo. Mas existem outras formas dessa parceria ser feita, dessa penetração federal ser feita nos estados. Com o Rodrigo Pacheco, por exemplo. O Lula, ele tem dificuldade de negociar com a Câmara Federal, porque o Arthur Lira negocia sempre com a faca no pescoço. Ok. Mas, Lira, se você tá achando que você vai se dar bem, eu tenho o Rodrigo Pacheco, que também é presidente do Senado. Muito é falado do Lira, porque ele teve o orçamento secreto, ele pressiona, ele joga, ele tem aliados, ele conspira. Mas o Pacheco é o presidente do Senado. E ele é o presidente do Congresso também. Então o que o Lula faz? Aproveita essa situação criada pelo Romeu Zema para se fortalecer junto ao Rodrigo Pacheco sem ter nenhum problema. Porque se o Zema fosse aliado do Pacheco, o que iria acontecer? Ou se o Zema fosse aliado do Lula, o que iria acabar acontecendo? Ficaria mais difícil o Lula fechar essa parceria com o Rodrigo Pacheco. E nesse ano de 2024, o Arthur Lira tende a ficar muito mais bolsonarizado, de olho na disputa pela sua sucessão em 2025. Então o Pacheco vai ter um papel importante. Então o Lula fala: olha, Pacheco, tá comigo? Se você estiver comigo, eu tô no teu palanque em 2026 e nós vamos fazer de você governador de Minas Gerais. Você topa? Topo. Então vamos lá. Isso que o Lula faz, pessoal, é a boa e velha política. A população de Minas vai sofrer consequências? Não. Precisa renegociar a dívida? Precisa. Vamos fazer. Precisa conversar e negociar sobre a indenização das mineradoras? Precisa. Vai sair? Vai. Mas como que isso vai sair? Vai sair via governo estadual ou via legislativo que possui ações e influências no estado? O caminho tá aí. É só escolher. Se Zema fosse um aliado de Lula, iria pelo governo estadual. Como o Zema não é um aliado de Lula e Pacheco vamos pelo Rodrigo Pacheco. E acabou. Tá tudo resolvido na política. Porque política é assim que funciona. O que o Romeu Zema não entendeu. Porque, como eu falei, se ele acha que ele tem condições de ser herdeiro de Bolsonaro, ele não faz a mínima ideia. Porque a única pessoa que tem condições de herdar votos de Bolsonaro, o capital político dele, é Michele. O PL já percebeu isso. O Romeu Zema é especulado que ele possa se filiar ao PL. Tem essa especulação. Mas ele achar que vai ser herdeiro de Bolsonaro não vai. Bolsonaro não transfere votos porque ele não quer transferir votos para ninguém. Ele não quer colocar ninguém como sendo seu herdeiro, a não ser que seja um integrante da família, de preferência os filhos. Ele vai ter que engolir a Michele à força. Mas se dependesse dele, ele não a colocaria como sendo a sua herdeira. Situação difícil pro Zema, né? É muito amador na política, nossa senhora.